Bom dia, senhoras, senhores. Vamos dar início à segunda sessão ordinária virtual da Câmara Superior de 1 de outubro de 2020. Presidente, ontem foi enviada a ata da primeira sessão ordinária virtual da Câmara Superior e a presidente quer ver com os conselheiros se todos fizeram a leitura e se tem alguma correção a ser adicionada à ata. Eu vejo já em seguida, Paulinho. Vamos continuar. Eu pergunto já, viu? Pergunto já aqui, Ana Paula. Pode continuar aí, Paulinho. Desativar o som, por favor. Presentes a essa segunda sessão ordinária virtual da Câmara Superior, a excelentíssima senhora presidente, doutora Francisca Marta de Souza, primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva, os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e José Augusto Teixeira. Presente o nosso procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Os conselheiros representantes da Secretaria da Fazenda, doutor José William Falcão de Souza, doutor Leilson Oliveira Cunha, doutor Henrique José Leal Gereissati, doutora Maria Lineide Silva e Souza, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Conselheiros representantes das entidades de classe, doutor Carlos César Quadros Pierre, doutor Ricardo Valente Filho, doutora Francileite Cavalcante Furtado Remígio, doutor Felipe Augusto Araújo Muniz, doutor Saulo Gonçalves, doutor Fred José Gomes de Albuquerque e os representantes das empresas para apresentação de sustentação oral, doutor Alexandre Albuquerque e doutora Débora Baleiro. É só, presidente. Também secretariando os trabalhos dessa sessão da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo. Muito bem, Paulinho. Eu já ia dizer que você tinha esquecido de anunciar você mesmo, que você é integrante do conselho, né? Me lembrei no finalzinho. Ok. Então, senhores, bom dia a todos, os integrantes do Conselho de Recursos Tributários, conselheiros presidentes, procurador, doutor Matheus, Ana Paula, nossas secretárias e advogados aqui presentes. Um bom dia a todos e desejo uma boa sessão a todos nós. Conforme já anunciado pela Ana Paula, eu, Francisca Marta de Souza, conduzirei essa sessão virtual da Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários. Já verificado o quórum regimental pela secretária, possamos, então, dar prosseguimento ao funcionamento das sessões da Câmara, tendo em vista a existência do quórum. Né? Eu pergunto à Ana, ressalto inicialmente, me desculpe, que essa sessão ela encontra amparo na portaria 158/2020 e 145/2017, que é o próprio regimento do Conselho de Recursos Tributários, e a portaria CONAT 158/2020, que trata da realização por videoconferência das sessões não presenciais. Todas as normas encontram esculpidas nessas normas aqui que indiquei. Ana Paula, eu indago com relação à ata que foi enviada para os conselheiros e também se ainda tiver alguma resolução do que for disponibilizado, se teve alteração para ser feita ou não. Senhora presidente, nenhuma outra resolução para fazer a aprovação hoje. A ata da primeira sessão ordinária virtual da Câmara Superior foi enviada ontem, recebi a alteração do segundo vice-presidente, doutor Francisco José, e também uma pequena alteração da conselheira Elineide já foi realizada e pergunto se é necessário fazer essa leitura, já que foi enviada a todos os conselheiros. Não, eu entendo que, como foi disponibilizada para todos os conselheiros, não há necessidade da leitura, razão pela qual eu dou por aprovado. Passemos, nesse momento, então, ao julgamento propriamente dito dos processos pautados. Anunciando para julgamento o processo de recurso 1789/2015, auto de infração 2015-07456.
recorrente Bom Preço Supermercado do Nordeste Limitada, recorrido do Estado do Ceará. A decisão recorrida é da segunda Câmara, corporificada na resolução 172/2019, que ali impugnou pela procedência. Temos aqui as paradigmas 505/2011, de parcial procedência da primeira Câmara. Conosco, para sustentação oral, o doutor Alexandre Albuquerque, a quem eu já deixo aqui as boas-vindas, sempre um prazer tê-lo conosco nesse conselho. Relatora conselheira, a doutora Mônica Maria Castelo, a quem eu já passo a palavra para o seu relato. Obrigada, presidente. Bom dia a todas, a todos, advogado aqui presente, a todos presentes. A acusação fiscal refere-se à aquisição de mercadorias de outros estados da federação por meio de nota fiscal eletrônica sem o selo fiscal de trânsito relativo ao período de janeiro a dezembro de 2010. Após indicar os dispositivos legais infringidos, o agente fiscal apontou a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3N, da Lei 12.670 de 96, alterada pela 13.418 de 2003. Na 30ª sessão ordinária, do dia 11 de setembro de 2019, a segunda Câmara de Julgamento, conforme disposto na resolução recorrida 172 de 2019, decidiu por unanimidade de votos afastar a preliminar referente à decadência do crédito tributário relativa ao período de janeiro a junho de 2010, sob o entendimento de que o auto de infração teria como objeto o descumprimento de obrigação acessória, portanto, aplicando-se ao caso em questão a regra prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. As demais preliminares também foram todas afastadas. No mérito, por unanimidade dos votos, foi confirmada a decisão condenatória de primeira instância, nos termos do voto do relator e da assessoria processual tributária ratificado pela outra PGE. E resignado com a decisão proferida em segunda instância, que determinou o afastamento da preliminar de decadência, o recorrente Bom Preço Supermercado do Nordeste Limitada lançou mão do recurso extraordinário a esta Câmara Superior, objetivando reverter a decisão proferida a partir da análise das decisões paradigmas. Por meio do despacho, as folhas 170, a presidência do Conselho de Recursos Tributários decidiu pela admissibilidade do presente recurso extraordinário somente em relação à resolução 505 de 2011 da primeira Câmara de Julgamento, no tocante à decadência, pois haveria dissenso interpretativo para situações análogas, estando atendidos aos requisitos previstos no artigo 106 da Lei 15.614 de 2014. Pela leitura da ementa da Resolução Paradigma 505 de 2011, da primeira Câmara, constata-se o reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário sob o fundamento do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, de matéria relativa ao descumprimento de obrigação acessória. Já a decisão recorrida, referente ao mesmo tema decadência, aplicou a regra contida no artigo 173, inciso 1 do CTN. E aqui eu peço licença para ler a resolução recorrida, que é a 172 de 2019, somente com relação à parte que interessa, que é o tema decadência, que está no item 2 da ementa. Não reconhecimento da decadência quanto ao lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo o caso de aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. Já a resolução paradigma 505 de 2011, da primeira Câmara de Julgamento, diz o seguinte, a ementa. Empresa autuada deixou de emitir as leituras de memória fiscal ao final de cada período de apuração, contrariando o disposto no parágrafo 1º do artigo 402 do Decreto 24.569/97, redução do crédito tributário em razão da exclusão dos meses de janeiro a abril de 2005, alcançados pela decadência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido, auto de infração julgado parcial procedente, e aí ele fala aqui da penalidade, né, que é outro caso, né, que é o 123, 7A da 12.670. Senhores, é o que importa relatar. À disposição para qualquer outras dúvidas. Ok, feito o relato, vamos então ouvir o representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto, nosso procurador.
Senhora presidente, eu não estava localizando aqui a abertura do som. Bem, senhora presidente, minha presidenta, senhores conselheiros, doutor Alexandre, doutora Débora, a matéria me parece que é a ser debatida nessa presente sessão é uma matéria que já vem sendo, de certa forma, repetida no CONAT, que trata da aplicação do 150 parágrafo 4º, no que se refere ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Eu diria, uma repetição de julgamentos por parte do CONAT em relação a isso. Esse julgamento, que ora se analisa, que ora se recorre, e que tem como resolução paradigma a 505, não tem sido mais comum no sentido de dar provimento a esse tipo de recurso. E por que o CONAT não tem dado provimento? Porque, ao tratar de obrigação tributária acessória, a aplicação do artigo 150 não é cabível, porque o 150, parágrafo 4º, trata de homologação do lançamento do crédito tributário ou do recolhimento do imposto, como fala a súmula 555 do STJ. Na verdade, o artigo 150, parágrafo 4º, tem como pressuposto o recolhimento ou a falta de recolhimento do imposto. No presente caso, trata-se de identificação da falta de registro das notas fiscais no sistema interestadual, nas nossa fronteira, as mercadorias ingressaram no nosso estado sem que tivessem sido registradas. Ou seja, um mero descumprimento de obrigação tributária acessória. E sendo descumprimento de obrigação tributária acessória, a aplicação do artigo 173.1 tem sido a regra utilizada por esse CONAT. Daí, por que não há aproximação preliminar? Pode-se dizer que o recurso que trata especificamente de decadência não deve ser provido. No entanto, essa matéria é uma matéria interessante. Alguns sustentam que não faz sentido, se a obrigação tributária principal já foi adimplida, já foi cumprida, como se exigir, qual o sentido da exigência ou da aplicação de uma sanção em relação à obrigação tributária acessória? Não faria sentido, então, essa exigência. Aqui deveria seguir-se, então, aquele brocardo de que o acessório segue o principal, e tendo sido a obrigação principal cumprida, não há que se falar em aplicação de penalidade, razão pela qual deve ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º. É isso que o recurso pede. Mas me parece que até pelos objetos que são distintos do cumprimento da obrigação tributária acessória e do cumprimento da obrigação tributária principal, os objetos são distintos, é que não deve ser aplicado 150. Porque a obrigação tributária acessória, ela não se destina só a formalizar o cumprimento da obrigação tributária principal. Não. Na verdade, a obrigação tributária acessória tem vários objetos. Ela pode ser utilizada como instrumento da política tributária, a obtenção de informações a respeito do contribuinte, não só de um, mas de vários contribuintes, a fim de que o Estado possa, então, definir a sua política tributária. São com essas informações que são veiculadas através das obrigações tributárias acessórias que o Estado pode, então, definir, de certo modo, uma política tributária. Então, o objeto da obrigação tributária acessória não é só formalizar o cumprimento da obrigação tributária principal. Ele tem outro objeto, tem outros motivos para a sua existência, a exigência do cumprimento da obrigação tributária acessória. Razão pela qual o artigo 150, parágrafo 4º, que trata só de obrigação tributária
principal, porque pressupõe o recolhimento do imposto ou o seu não recolhimento, é que não deve ser aplicada no presente caso. Essa é a razão pela qual, e até com certo respeito, porque temos aí uma Baleiro na bancada, né? Doutora Baleiro, Débora Baleiro, lembra o nosso mestre, o nosso sábio, Aliomar Baleiro, não sei se é parente, mas o fato é que vamos ter talvez alguma surpresa com as considerações do doutor Alexandre, e vamos aguardar então suas considerações, mas a Procuradoria entende que o caso aqui é de não provimento do recurso. É isso, minha presidenta. Bom, ouvido aqui o nosso procurador, vamos aqui na forma regimental ouvir o representante da parte, doutor Alexandre Albuquerque, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Matheus. É um prazer tê-lo novamente. Eu queria, até antes de iniciar minha manifestação, acho que parabenizar esse conselho por adotar o regime de sessões virtuais. Acho que as sessões virtuais, acima de tudo, elas fortalecem o exercício do direito de defesa. Companhias como o Bom Preço, o BIG, que estão presentes no país inteiro, quando você traz ferramentas como essa, acima de tudo, você eleva o nível do acesso à defesa do contribuinte. E deixo o meu apelo no sentido de que, passada a pandemia, esse instrumento possa ser preservado e a gente possa ter, sim, a oportunidade de continuar exercendo o direito de defesa por meio desse tipo de solução tecnológica, né? A gente sabe, e eu que viajo bastante aí pelo Brasil, conselhos afora, que muitas vezes é complicado conciliar um voo, é complicado saber administrar todas essas agendas, e essas sessões estão de parabéns. Aqui em Pernambuco, infelizmente, a gente ainda não tem. Pernambuco, Ceará, com sua ousadia, saindo na frente novamente de Pernambuco. A Bahia é um outro estado que já implantou, mas isso tem sido bastante fortalecido lá no estado da Bahia e aí no estado do Ceará. Então, eu parabenizo a todos, e em especial ao presidente, pela iniciativa e estar à frente desse tipo de trabalho. Eu acho que ajuda muito, né? Mais do que simplesmente pensarmos em constituir o crédito tributário e exigir o crédito tributário, é preciso que ele seja constituído e exigido após toda a depuração que o processo administrativo oferece. Feitas essas considerações e também agradecendo a presença de todos os demais conselheiros e advogados presentes, eu vou tentar ser rápido na minha manifestação. De fato, o recurso apresentado pelo Bom Preço, ele tem 3 pontos que se discute. O primeiro deles diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, não cerceamento em razão da sessão virtual. Pelo contrário, acho que a sessão virtual é muito positiva. Mas o cerceamento no sentido de que a ausência dos documentos fiscais na autuação, ela traz prejuízo ao exercício do direito de defesa e traz prejuízo, no nosso entender também, ao pleno conhecimento pelos senhores julgadores dos fatos que são postos em discussão, né? Em especial quando se visualiza que as operações autuadas são operações de remessa, operações de conta e ordem, e sendo operações desta natureza, no nosso entender, diante da tipificação cerrada da lei de penalidades, elas não estariam enquadradas na hipótese 123.3M, porque a empresa não recebeu, não há o trânsito físico dos bens. Então, por isso, e com toda a vênia, apesar da decisão não ter reconhecido o dissenso em relação ao primeiro ponto do argumento de defesa,
há sim prejuízo ao livre convencimento do próprio julgador tributário, quando a ausência desse documento não lhe permite observar que são operações que não estariam enquadráveis no artigo 123, 3M, porque não houve recebimento de mercadoria. Se não houve recebimento, dentro da tipificação cerrada da lei de penalidades, esse dispositivo não estaria lá abrangido. Ao mesmo tempo em que, verificado tratar-se de operações fora da tributação, ao máximo, e aí há de argumentando tanto, estaríamos diante da aplicação do artigo 126, parágrafo único, que traz uma penalidade não de 20% do valor da operação, que foi a penalidade imposta, mas a penalidade de 1% do valor da operação, né? Nós estamos impondo uma tributação, uma penalidade, melhor dizendo, de 20% sobre operações que sequer tributadas são. Então, também esse é um segundo precedente que também não foi acolhido como dissenso, e também, com toda a vênia, nós discordamos, porque no precedente apresentado, sim, se caminha para a aplicação do artigo 126, parágrafo único, por se tratar de operações não tributadas. E nós imaginarmos que não houve prejuízo à arrecadação e apesar disso, onerarmos o contribuinte com 20% do valor da operação, me parece desproporcional. O terceiro item do recurso diz respeito à decadência, que foi o dissenso acolhido. Dr. Matheus, ele, acho que de forma sábia, trouxe a abordagem tanto do ponto de vista do olhar da Procuradoria, do entendimento da Procuradoria, como do olhar do contribuinte, né? Ele, apesar de defendendo o entendimento da Procuradoria, expôs, de alguma forma, quase que como um relatório, o entendimento do contribuinte. E, de fato, esse é o entendimento nosso mesmo, no sentido de que não faria muito sentido o artigo 150, parágrafo 4º, reconhecer a homologação do pagamento e não reconhecer a homologação do cumprimento das demais obrigações. Até porque o ato de pagar o imposto no ICMS, em especial, ele pressupõe, sim, o exercício de diversas obrigações acessórias atinentes àquele tributo. Não é simplesmente vender uma mercadoria, vender uma mercadoria, emitir a nota e apurar o imposto, porque eu pago o saldo devedor. Então, diante da complexidade que é a própria fixação do valor devido do ICMS e dos impostos por homologação, muitos deles, isso não é também privilégio só do ICMS, mas acho que o ICMS é o imposto mais complexo de todos eles, né? De todo o nosso sistema hoje, o imposto mais complexo é o ICMS. A complexidade do ICMS, ela torna a obrigação principal tão relevante quanto a acessória, porque sem ela, impossível é até fixar o quanto devido. Né? Se nós não tivéssemos um livro de apuração, se nós não tivéssemos todas as obrigações decorrentes da legislação tributária, a gente não teria a condição sequer de determinar o quanto devido. Então, por isso é que nós entendemos que haveria de ser aplicado também para as obrigações o disposto no artigo 150, parágrafo 4º. Eu sei, entendo e conheço bem o funcionamento da Procuradoria, o funcionamento de parte da doutrina sobre isso, mas também digo que quando se tem num conselho esse entendimento divergente, ele, por vezes, traz uma providência antisonômica, e é muito mais nesse sentido que vem o nosso apelo.
Então, são esses os 3 pontos do recurso extraordinário. Eu espero ter sido objetivo e renovo o nosso pedido no sentido de que seja reconhecida a decadência e também os demais dissensos apresentados, seja quanto ao enquadramento da multa, seja quanto ao cerceamento do direito de defesa. É isso que eu gostaria de dizer no dia de hoje. Ok, ouvimos aqui o doutor Alexandre. Agradeço as palavras com relação à sessão virtual, agradeço em nome desse conselho. E também, doutor Alexandre, gostaria de dizer que, com relação aos outros dissensos que não foram admissíveis, infelizmente, nós não podemos aqui, em sede desse recurso extraordinário, apreciá-los. Ok? Então, assim, esse conselho já tem ciência desse, tendo em vista que esse não é o escopo do recurso extraordinário. De modo que as discussões que passam agora pelos conselheiros serão feitas somente com relação à questão da decadência. E, então, abro agora as discussões por este conselho. Que conselheiro deseja iniciar os debates? Ninguém. Será que não estão me ouvindo? Não, tá. Acho que estão, sim. Talvez seja o que o doutor Matheus disse. Todos já têm uma opinião bastante formada sobre o assunto. Marta, o microfone está dizendo. Marta. O doutor Augusto pediu a palavra. Doutor Augusto. Som Augusto. Som Augusto. Doutor Augusto. Esse nosso debate sobre o 150 e o 173, esta composição já debateu muito, mas é só para brindar e a vinda do advogado à nossa sessão. A gente lembra que o que é que acontece? As obrigações acessórias... Tá ruim? Tá ruim, pessoal, o microfone? Bom, a obrigação acessória, ela serve para várias e várias coisas. Imagine um SPED, pessoal. O SPED, uma empresa que vem diz que não vou entregar o SPED, mas vou pagar todos os impostos. Como é que o fisco iria controlar isso? Então, sempre foi isso colocado, e a homologação para o 150. Na obrigação acessória não há qualquer homologação. Então, realmente, esse assunto é muito debatido já aqui na casa, e era só para não deixar sem ter nenhuma representação da gente dar mais ou menos a ideia do que acontece e do nosso entendimento sobre a aplicação do 1731, nesse caso de obrigação acessória. Muito obrigado. Ok, vamos agora ouvir o doutor Fred. Bom dia a todos, também seguindo a mesma nota aqui colocada pelo conselheiro Augusto, também até para justificar aqui o voto, considerando a defesa que foi produzida aqui do Alexandre. Particularmente, como via de regra, eu tenho entendimento da aplicação de 150 para 4 com tudo que foi exposto até aqui. Mas esse é exatamente o tipo de situação que me leva à constatação, para mim bem clara, de que não há homologação nesse caso. E só para deixar claro, e aí entraria a questão do lançamento de ofício, só para deixar claro que a gente não está discutindo se a obrigação acessória é desnecessária ou é necessária. E aí me parece que o recurso meio que coloca isso como uma condição. Ora, se a obrigação principal foi cumprida, então seria caso de, aspas, improcedência, considerando que a obrigação acessória, nesse caso, seria desnecessária. Só que, conforme dito aí pelo doutor Augusto, isso está no parágrafo 1º do artigo 113. E essas eleições vêm do doutor Rafael, sempre na 4ª Câmara,
a Procuradoria faz essa manifestação e eu, de fato, estou convencido dela dos dois bens jurídicos que a obrigação acessória serve. Está lá no parágrafo 1º do artigo 113. Uma é a questão arrecadatória. E aí, o argumento que a defesa traz é nesse sentido. Ora, se não houve prejuízo para a arrecadação, por que seria necessário essa obrigação? Ok, vencido isso, esse argumento está vencido. Mas o outro argumento é fiscalizatório. O bem jurídico aí é de fiscalização e que a administração pública não abriu mão e nem abre dessa fiscalização, dessa obrigação acessória. E a obrigação acessória serve a isso. Então, com toda a vênia aqui, a defesa aqui muito bem produzida e a sustentação oral, eu entendo sim que é o caso de aplicação de 173 do CTN. Obrigado, presidente. Ok. Algum outro conselheiro deseja manifestar-se? Me parece que não, então... Conselheira relatora, Mônica, podemos fazer só menção. 150 e 173, que eu faço as devidas declarações aqui. 150 e 173. Doutora Mônica, conselheira relatora, seu voto, por favor. Afastar a preliminar com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN, senhora presidente. Ok. Doutora Elineide. Com a relatora, senhora presidente. Doutor Saulo. Voto com a relatora, presidente. Com a relatora. Doutor Ricardo. Com a relatora, presidente. Doutor Pierre. Com a relatora, presidente. Doutor Fred. Com a relatora. Francileide. Com a relatora. Doutor Felipe. Acompanho a relatora, presidente. Doutor William. Acompanho o voto da relatora, senhora presidente. Não ouvi, do Leilson. Não, isso agora. Doutor Leilson. Leilson. Doutor Leilson. Com a relatora, presidente. Ok, com a relatora. Doutor Henrique. Acompanho o voto da relatora, senhora presidente. Doutora Tereza. Acompanho o voto da relatora, presidente. Ok. Então, no presente caso, o recurso extraordinário ele já foi admitido pela presidência no uso das atribuições legais, posto que preencheu os requisitos emanados do artigo 103 da lei. E com relação ao pedido de extinção processual em relação da decadência, para os meses de janeiro a julho, delibera esta Câmara, no sentido de dar-lhe aqui provimento, né? Aliás, de negar-lhe provimento, e por unanimidade de voto, manter a decisão recorrida, nos termos do voto da conselheira relatora, e aqui, em conformidade a tudo que foi dito aqui pelo nosso procurador, doutor Matheus Viana Neto. Eis a decisão para o presente processo, fazendo menção à presença da sustentação oral do doutor Alexandre, e mais uma vez agradecendo os parabéns que nos foi dado. Obrigada, doutor. Querendo, pode continuar conosco, para agora brindar aqui a doutora Débora conosco no próximo processo. Eu vou pedir licença, doutora Débora, me perdoe, mas essa é uma virtude da sessão virtual que eu já vou entrar em outra. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada. Passemos agora ao julgamento do processo de recurso 4572/2016, auto de infração 2016 21.726, recorrente Lindegases Limitada, recorrido Estado do Ceará. O julgado da decisão recorrida é da segunda Câmara, corporificada na resolução 214/2016, que pugnou pela procedência. As resoluções paradigmas que eu irei fazer menção ao que consta aqui, temos aqui 3 resoluções paradigmas. Relator conselheiro aqui é o doutor Felipe Pinho, que ele hoje não está aqui,
né? O suplente do doutor Felipe? Doutor Carlos Pierre, presidente. Doutor Carlos Pierre, aqui na Câmara, desculpe aí, porque eu estou com a... Certo, doutor Carlos Pierre. E antes de iniciarmos aqui esse processo, eu queria só fazer menção a um aspecto que, por ocasião do estudo, eu averiguei, doutor Pierre, que consta no início da admissibilidade desse processo, veja aí, por favor, doutor Pierre, se eu não estou enganada, né? Consta lá na parte, no item 3 da resolução paradigmas, ele está fazendo menção às resoluções erroneamente, certo? A resolução apresenta como divergente a 13.133 e a 505, quando na realidade são outras resoluções. Embora conste, doutora Débora, nessa parte dispositiva, informação errônea com relação às paradigmas, as paradigmas colacionadas estão devidamente corretas no processo e as apreciações foram feitas com base aqui nas resoluções corretas. Foi o famoso copiar-colou, inclusive aqui do outro processo, mas a apreciação está devidamente correta. Peço desculpa e nós faremos a retificação, inclusive consignando esse aspecto na ata, ok? Então, anunciado aqui o processo, as boas-vindas à doutora Débora e passa a palavra ao doutor Pierre. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, representante da PAC, aos os representantes da Procuradoria, doutor Matheus, e todos os colegas conselheiros. O caso em questão se trata de um lançamento por falta de recolhimento do imposto devido por substituição tributária. Aliás, o fato de imposto devido por substituição na forma dos prazos regulamentares. A empresa deixou de recolher ICMS referente ao período de janeiro a dezembro de 2011. Notas fiscais foram emitidas, mas não foram registradas no SPED. A empresa apresentou defesa alegando apenas dois requisitos. A decadência do período de janeiro a setembro, tendo em vista que ela tomou ciência do auto no dia 24 de outubro de 2016, e os fatos geradores se referem a março de 2011 a dezembro de 2011. Também alegou o caráter confiscatório da multa. O julgador de primeiro grau, ele afastou ambas as alegações. No seu recurso voluntário, a empresa repete as mesmas argumentações, pedindo apenas a decadência de parte do lançamento, referente a janeiro e setembro de 2011, e o caráter confiscatório da multa. No julgamento de segundo grau, pelo voto de qualidade, pelo voto da presidência, já que houve um empate, se entendeu pela aplicação do 1731 ao caso, né, afastando, portanto, a decadência requerida de janeiro a setembro. E, no mérito, foi negado provimento por unanimidade. E resignado com essa decisão, o contribuinte apresentou recurso extraordinário e ele trouxe duas resoluções divergentes, a 65/2018, em que o contribuinte escritura menor o ICMS prestado nas notas, certo? E é dada a decadência. E apresentou a segunda divergência, o 033/2019, em que ele não escriturou, não registrou na FD e não recolheu. Em ambos os casos, ele emitiu as notas fiscais eletrônicas, e em ambos os casos se entendeu pela aplicação da decadência, ou seja, com base na homologação tácita disposta no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Como bem já explicado pela nossa presidente, um despacho muito bem fundamentado, foi acolhida a pretensão do contribuinte de ter do seu recurso extraordinário, né? E este subiu para julgamento, né? Então, o caso aqui trata apenas de saber se aplica ao caso quando a nota fiscal foi emitida, mas não foi escriturada na FD, se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, como as resoluções paradigmas trazem, ou se aplica o artigo 1731
como a Resolução 2014-2019 recorrida trata. Em suma, senhores, é esse o relatório. Ok, então, relatório sucinto, mas que super claro, que disse tudo, né? Acho que ficou para o entendimento de todos. E vamos aqui na forma regimental ouvir o nosso procurador, doutor Matheus Viana Neto. Minha presidenta, doutora Débora Balieiro, esse nome balança com a estrutura da gente, né? Leomar Balieiro, grande mestre. Eu vou fazer com a minha exposição aqui da defesa, da Procuradoria, com muito cuidado, porque de repente posso estar falando alguma coisa frágil, que a doutora Débora pode nos dar uma rasteira. Bem, senhores, cada caso é um caso. Como é interessante, esse caso é interessante, porque da análise dos elementos que estão contidos nos autos, veja, não se trata de uma obrigação tributária acessória, apesar de ter sido constatado a partir da falta de escrituração, que aí sim é descumprimento de obrigação acessória, e se poderia caminhar, então, para a aplicação, como se caminhou, para a aplicação do artigo, nesse caso, se tivesse caminhado para a aplicação do artigo 173, inciso 1. Aí sim haveria uma contradição. Se a obrigação tributária acessória, há de ser aplicado o 173, mas aqui não se trata de obrigação tributária acessória. A acusação é falta de recolhimento do imposto decorrente da falta de escrituração. Veja como as coisas estão embrincadas, né? Se é falta de escrituração, se poderia pensar facilmente no artigo 173, inciso 1. Mas é a falta de recolhimento decorrente da falta de escrituração. O agente fiscal, e aí não sei se ele o fez, poderia ter adotado duas condutas: autuado o contribuinte por falta de escrituração, descumprimento de obrigação tributária acessória, e pela falta de recolhimento decorrente dessa falta de escrituração. Né? E aí nós poderíamos até estabelecer uma dialética aqui com o doutor Pierre, a história da consunção, né, doutor Pierre? Mas não é o caso, estamos discutindo aqui somente a falta de recolhimento do imposto. Pois bem, e aí a aplicação da falta de recolhimento, iríamos direto para o artigo 173, inciso 1. A falta de recolhimento, aliás, poderíamos ir direto para o artigo 150, parágrafo 4º, por que não? E aí, no caso, o imposto não seria exigível, 150, parágrafo 4º. Mas há um detalhe, e isso é que é importante em cada processo, amado, em cada processo, há um detalhe relevante, é que essa falta de recolhimento, ela se deu não de uma vez só, como na resolução paradigma pode ter acontecido. Ou seja, essa conduta da falta de recolhimento do imposto, ela se repetiu ao longo dos meses, de janeiro a novembro, do período fiscalizado. Quer dizer, a cada mês a empresa, de forma proposital, não efetuava o recolhimento do imposto. Ou seja, essa conduta revela uma conduta, ainda que eu não queira utilizar da expressão, mas é uma conduta que objetivava exatamente não recolher o imposto. Não foi simplesmente uma conduta de falta de recolhimento por conta de um erro qualquer na escrituração. Não. A conduta foi: não vou recolher o imposto durante esse período. E o fez de forma repetida, configurando aí uma conduta proposital, dolosa por parte do contribuinte. Essa é a razão pela qual deve ser aplicado o artigo 173, inciso 1, no que se refere ao termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial. Por quê? Porque não foi só a falta de recolhimento do imposto, foi a falta de recolhimento do imposto decorrente de uma conduta dolosa. É a mesma coisa que acontece ao longo do ano quando a empresa omite vendas.
ela não emitiu a nota fiscal e omitiu vendas. Assim, dessa forma, ao não emitir as notas fiscais, omitindo vendas, deixando de recolher imposto, configura uma conduta dolosa por parte do contribuinte. É evidente, há de ser aplicado, no caso, para fins de contagem do prazo decadencial, o artigo 173, inciso 1, ou seja, a partir do exercício seguinte, aquele em que o crédito tributário poderia ter sido lançado. É o caso aqui. Assim, ainda que no análise preliminar se possa dizer, não, o caso é de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Assim, a análise imediata que você tem, o caso seria de aplicação de 150, parágrafo 4º. Mas quando você analisa mais profundamente os fatos, você vê que não dá para ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º, exatamente por conta dessa conduta reiterada, repetida do contribuinte. Essa é a razão, minha presidente, senhores conselheiros, data máxima vênia, doutora Débora, que a Procuradoria entende que o caso é de improvimento do recurso. É isso, minha presidenta. Ouvido aqui o nosso procurador, passa agora a palavra à doutora Débora. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar falando. Gostaria de cumprimentar a todos. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa pelo doutor Matheus, ali pelo baleeiro. Confesso que é a minha primeira citação oral, então estou um pouquinho assim, mas vamos ver. Achei bem legal essa parte de poder fazer a citação online e pelo menos a gente consegue exercer nosso direito de defesa, a gente consegue visualizá-los. Achei bem legal. Bom, a gente está, conforme a gente expôs o nosso recurso extraordinário, nós acreditamos que, nesse caso, é aplicável o 150, parágrafo 4º, peço a ver, né, o doutor Matheus falou da nossa conduta reiterada, dolosa, mas pela análise dos autos, foi uma fiscalização entre várias notas que eles analisaram, apenas algumas que eles constataram da fiscalização não é uma conduta que essa empresa ela faz dolosamente ou nada disso. A gente busca sempre manter as coisas em dia, fazer tudo certinho, recolher devidamente. E então, apesar de ter algumas notas que não foram escrituradas e tudo mais, todas foram emitidas devidamente. Então, inclusive, eu queria até mencionar que no processo tem um parecer da assessoria tributária, nas folhas 131, 133, que opina pelo reconhecimento da decadência referente ao período de março a setembro, porque, como eu dito, o auto foi lavrado em outubro e nós tomamos ciência no dia 24 de outubro. Então, para esse período, nós acreditamos, sim, ser aplicável o artigo 150, parágrafo 4º, pelos argumentos expostos. Acho que é isso. Ouvimos a doutora Débora, vamos aqui iniciar os debates com o doutor Pierre. Senhores, senhoras, questão levantada pela Procuradoria seria a imposição dolosa do contribuinte. Ora, a fiscalização, o agente fiscal, quando ele faz o lançamento, ele delimita a questão jurídica. Ele delimita o fato ilícito e ele delimita o ato jurídico. A partir daí, a administração, os julgadores, eles têm limitações.
Quando o contribuinte apresenta a sua impugnação, ele abre a oportunidade para que a administração, através do seu contencioso, faça a apreciação da legalidade dos atos do lançamento. Mas essa apreciação ela tem delimitações. O julgador não pode chegar agora, ainda mais em última instância, imputar um ato jurídico que seja a conduta dolosa. Isso é atribuição exclusiva do lançador. Este assim não entendeu. Ele sequer, se ele entendesse como uma conduta dolosa, ele teria rolado, inclusive, os corresponsáveis. A delimitação do ato jurídico e do negócio jurídico é feita no lançamento. Nós estamos adstritos a isto. Nós não podemos chegar agora e mudar a tipificação. Nós não podemos chegar agora e mudar a fundamentação jurídica do lançamento. Isso não é possível. Certo? Então, eu entendo que não cabe sequer aqui discutir se a conduta é dolosa ou não, porque nós não temos esses elementos. Essa questão de reiteradamente também, ela é muito discutível. Reiteradamente é por anos, é por meses, né? Isso é muito discutível. Então, eu entendo que, no caso aqui, não há como imputar em fase de julgamento uma conduta dolosa ao contribuinte, certo? E que se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, aplicando-se a decadência de janeiro a setembro de 2011. Esse foi o entendimento, senhores. Passo a palavra em seguida ao doutor Leilson Oliveira. Presidente, senhores conselheiros, senhor advogado aqui presente, nosso procurador. Doutor Matheus trouxe uma questão que eu, acho que uns 3 ou 4 meses para cá, eu tenho colocado nos meus pareceres, inclusive eu coloquei essa tese que o doutor Matheus se referiu nos meus pareceres, justamente também em alguns autos de infração para a primeira Câmara. Eu trouxe essa questão, acho que também para um elemento a mais, indicado lá no 149, incisos 5 e 6. Com as venhas do doutor Pierre, eu acho que aqui não se trata de no lançamento, interpretação. O próprio parágrafo 4º do artigo 150 nos faz a obrigação de ler e interpretar, atribuindo sentidos que estão ali contidos no texto legal. Então, me parece que esse é um elemento novo. E por que eu trouxe esse elemento nos meus pareceres agora? Porque há um entendimento, com base nos tribunais superiores, de trazer nos julgamentos tributários essa questão da conduta dolosa. Eu até me choquei pelo fato de o contribuinte ter declarado o seu imposto e não recolhido, o STJ ter levado em consideração essa questão como sendo uma conduta dolosa com base para tipificar um crime, né? Eu acho que... Mas aí a solução que foi dada, que seria caso a caso, verificar essa conduta lá e tal. Nesse caso específico, eu vejo, sim, como elemento doloso, não o dolo direto, tá? Mas pelo menos o dolo eventual. O fato de, ao longo do exercício, a empresa emitir notas fiscais eletrônicas e não escriturar, tem ela ciência que objeto de apuração para efeitos de recolhimento de tributo. E parece aí claramente uma atitude dolosa por parte da empresa, não pelo aspecto direto, mas dolo eventual. Assumir o risco de produzir, sim, o resultado. Então, mesmo assim, não se pode aplicar o parágrafo 4, artigo 150. Aqui, nós estamos no poder geral de cautela. Qualquer julgador, seja administrativo, tem sim, a partir dos elementos contidos nos autos de infração,
a partir da sua leitura, da sua construção jurídica para a solução do litígio que depois que ele é lhe posto para análise, de regras, de interpretações, para, dentro do seu raciocínio, traçar a linha que vai dar a solução ao caso concreto. Esse elemento tem sido, sim, a questão dolosa, lá no artigo, lá no parágrafo 4º, artigo 150, ela passou a ser, sim, um elemento a ser considerado efetivamente julgamentos administrativos e judiciais a partir da decisão que foi trazida pelo STJ. Eu discordei da decisão do STJ porque me parece que o fato da empresa declarar o imposto não seja, no meu entendimento, uma recurso de imposto. Eu vou trazer um caso a vocês. Centenas de... Eu não estou conseguindo ouvir o doutor Leilson. Está falhando, Leilson, está falhando. Eu já vou desligar o vídeo, Agora voltou, eu acho que é melhor. A gente não ouviu Eu vou um bom pedaço o vídeo que eu acho que fica dessa parte final. o áudio. Inclusive a questão da decadência, né? No aspecto administrativo e judicial, a partir desse entendimento que foi trazido pelo STJ. Eu diria o caso de uma empresa que, ao ser fiscalizada, ela emitia centenas de cupom fiscal, trazia no seu livro e, ao final, pensando que nenhum agente do fisco iria somar todos os cupons fiscais, que eram centenas no mês, ia passar com aquela conduta dela, que ela, no final, tinha um programinha que fazia com que se recolhesse só 50% do valor do imposto a ser recolhido. Somava-se, e aí jogava-se as alíquotas e dividia por 2 lá no programa lá e tal. E a empresa, quando indagada sobre isso, ela disse que, olha, eu não tinha nenhum... isso não é a conduta maldosa da empresa, é porque eu estava em construção de minha outra unidade e como eu não queria ir ao banco pegar dinheiro emprestado para efeito de comprar mercadorias, capital de giro, eu assim agi. Ou seja, o imposto do Estado, da sociedade civil para financiar a abertura de uma empresa de outro contribuinte. Se isso não é conduta dolosa, ele fez isso todo mês. Ou seja, o que vai caracterizar o dolo, se é dolo direto ou dolo eventual, é a conduta do contribuinte na produção do resultado de não recolher o tributo. Então, assim, esta corte administrativa, data vênia do doutor Pierre, absolutamente possível, sim, de se interpretar se o contribuinte fez a conduta dolosa a partir dos elementos contidos nos autos. Se os elementos contidos nos autos nos diz que ao longo do mês o contribuinte praticou essa conduta de emitir documentos fiscais e não os levar para a escritura fiscal digital sob o palio de, querendo ou não, produzir o resultado de não recolher tributo, está presente, inclusive para os que defendem o 150 parágrafo 4, a conduta dolosa, pelo menos na modalidade eventual. Está presente e não poderia ser aplicada a decadência com base nesse dispositivo aqui. Porque o próprio elemento, no parágrafo 4º do artigo 150, diz isso claramente. Para além disso, todos sabem qual é o meu entendimento. Eu apenas trouxe esse entendimento e os fiz dentro dos pareceres, eu coloquei isso nos meus pareceres para as câmaras, trazendo esse novo olhar a partir da decisão que vem do STJ. Mas o meu principal ponto de fundamento, todos sabem que é a partir do momento em que, se temos elementos
aquela atrai o 173.1 sob o 46, o Código Tributário Nacional está vigente, de termos um artigo 149 sem nenhuma validade, que não se serve para nada. Está aí há mais de quase 50 anos, 50 e tantos anos, sem serventia. Se não adotarmos as prescrições contidas no 149, não precisa mais de 149. Esse 149, desde que foi editado, ele nunca entrou em vigor, ele nunca entrou em vigência. E (150, parágrafo 4). Presidente, eram essas colocações que eu gostaria de fazer. Vamos ouvir agora o doutor Fred Albuquerque. Mais uma vez, bom dia a todos, e saudar aqui a doutora Débora Baleeiro, é sempre bom, e é incrível quando a gente vê um jovem, uma jovem fazendo a sustentação oral, é aí que a gente tem a ideia do passar do tempo. Pelo menos para mim, eu sinto isso. Seja bem-vindo ao mundo das sustentações orais, doutora Débora. E parabéns pela manifestação. Senhores, o tema aqui me parece, até no que diz respeito ao método, bem simples, até porque a gente julgou ontem e tal, falta de recolhimento, obrigação principal, acessória, eu não vou entrar nesse método, mas, ouvindo aqui as colocações, tem uma coisa que eu me tremo todinho, é quando eu ouço a pecha do dolo. Quando nós estamos falando em dolo, nós estamos dizendo que o contribuinte teve a intenção de sonegar. É isso que está sendo dito aqui na manifestação. Com outras palavras, claro, sempre muito mais sábias do doutor Matheus, professor Matheus, Diana, mas quando colocamos a pecha de dolo, simulação ou fraude, a gente tem que ter elementos, e eu acho que o doutor Pierre foi muito feliz na colocação que fez, e dizer, esses elementos têm que estar demonstrados desde o início do auto de infração. Esses elementos não podem ser uma inovação, e aí eu estou falando dos elementos fáticos, não é interpretação. Eu ouvi a maior parte da sua colocação, doutor Leilson, uma parte realmente ficou muito ruim de compreender, mas ficou claro o seu posicionamento, que é possível sim, havendo elementos nos autos, e o julgador faça essa presunção, levando em consideração os elementos. E eu acredito, sinceramente, que não há elemento nenhum nesse processo aqui, por vários motivos. Qual é a consideração que nós podemos fazer de que o contador não errou nesse processo aqui? Aí eu teria que ver a FD do contribuinte, para saber se isso aqui não representa 1% do tamanho da FD do contribuinte, essas notas aqui na escritura. Tem um CD anexado aos autos, e tem aqui uma relação do próprio fiscal, elencando as notas, ok, são poucas notas, pelo que eu estou vendo, poucas notas. Eu não sei se isso aqui representa 100% do faturamento da empresa. Eu estou falando aqui no total de notas fiscais, tem que dar o total aqui, meu Deus, 100 e poucos mil reais, 143 mil reais em 11 meses. 143 mil reais em 11 meses. Elas por elas, sem fazer uma conta mal feita aqui, vai dar o quê? 12 mil, 11 mil reais de faturamento por mês, não declarado. Isso é dolo, pessoal. Isso é fraude. Isso é simulação. E se essa empresa faturar alguns milhões, isso ainda assim seria fraude? Então, isso que o doutor Pierre colocou é que o assunto dolo tem que estar controvertido desde o início, senão nós estamos suprimindo todas as instâncias do CONAT. Estamos suprimindo. Se isso não está controvertido, se o assunto não foi controvertido pelo fiscal, se nas instâncias, eu não sei se as instâncias, a segunda instância e a primeira instância colocou esse assunto em mesa, mas por que o contribuinte teria que controverter que não agiu com dolo, se isso não foi colocado sequer pela fiscalização? Há uma inversão total do devido processo legal. Na instância superior, a gente colocar isso em cima da mesa e dizer, vamos discutir agora e vamos presumir. Né? Agora, se ainda assim os elementos fáticos demonstrassem e com base neles, apontando para eles, observando eles, a gente aqui pudesse fazer uma observação jurídica, ok, eu topo fazer essa verificação. Mas atribuir, pegar um carimbo agora, estamos pegando o carimbo da sonegação, estamos colocando no ombro do contribuinte e dizendo, sonegador, você teve a intenção de sonegar. Eu acho que isso
muitíssimo sério, para nessa instância, sem absolutamente nenhum elemento, a gente ter condição de debater isso. Salvo melhor juízo, presidente, é caso sim, e peço todas as vênias a quem eu respeito profundamente, doutor Leilson, doutor Matheus, pessoas que eu tenho muita admiração profissional, muita admiração pessoal, mas eu não consigo enxergar, meio milímetro que seja, como pegar esse carimbo agora e colocar no ombro do contribuinte. Não enxergo e acho profundamente sério. Então, eu sigo o entendimento do relator demonstrado aqui na manifestação dele. Obrigado, presidente. Algum outro conselheiro ainda deseja manifestar-se? Doutora Elineide, por favor. Elineide. Bom dia a todos. Aqui nesse conselho, todos sabem o meu posicionamento com relação ao artigo 173.1. Mas aqui, embora tenha esse posicionamento, eu concordo com o doutor Fred, com o que ele diz, com relação à questão da gente levantar numa esfera de segunda instância, num recurso extraordinário, a questão do dolo, da fraude ou de qualquer outra exceção, porque a gente estaria realmente suprimindo instâncias de defesa do contribuinte. Então, eu me acosto à questão do entendimento do artigo 173.1, mas só respaldado na questão de um erro na escrituração e pronto, certo, senhora presidente? Embora eu entenda o posicionamento do doutor Leilson e do doutor Matheus, mas eu nunca gostei de trazer em sede de recurso ordinário ou extraordinário, que não tinha sido ventilado no auto de infração ou no julgamento, essa questão. Então, eu mantenho o meu entendimento do 173.1, mas com respaldo mesmo no 149. Era só isso, senhora presidente. Ok. Eu estou seguindo aqui a ordem da inscrição e peço desculpa aqui ao doutor Ricardo, que estava inscrito e eu não vi. É a idade, Ricardo, 6.0. A palavra é sua e me desculpa aí. Bom dia, presidente. Renovo os votos de bom dia a todos os colegas conselheiros. Mas, presidente, eu não podia deixar de me manifestar. Eu acho que todos os conselheiros já possuem, sim, entendimento formado sobre essa matéria. A gente ainda não sabe os novos conselheiros, os quais eu saúdo nesse momento, os quais recebemos de braços abertos, todos os colegas recém-chegados. Ainda não sabemos a manifestação deles sobre o assunto, mas a maioria, a gente já sabe o posicionamento de cada um. Eu queria só contribuir, presidente, porque foi falado muito da questão do dolo, né? Inclusive até mesmo do dolo eventual, pelo nosso professor Leilson. Salvo melhor juiz, data máxima venha, eu quero pedir permissão para discordar, porque existe uma farta jurisprudência, presidente, no STJ, de que o dolo em processo tributário, ele nunca pode ser presumido, ele tem que ser comprovado. E dentro do processo do Dr. Pierre, o dolo não foi comprovado. Não existe comprovação de dolo. Puxando aqui um pouco da fala do Dr. Fred, ele diz, com toda a sapiência, ele levanta a questão. Isso pode ser um erro do contador. Nem assim. Para não aplicação de 150, parágrafo 4º, presidente, a gente fala de dolo, de fraude, de dolo, fraude, simulação ou erro. Esse erro não pode ser um simples erro. Quando eu trago carreado no entendimento pela não aplicação de 150, parágrafo 4º, de que pode ser excluído a aplicação por dolo, fraude, simulação ou erro, esse erro não pode ser qualquer erro. Esse erro, ele tem que ser um erro dotado de má-fé, atrelado e carreado ao entendimento de dolo, fraude e simulação. Então, presidente, esse caso, ressalvadas essas considerações, data máxima venha a todos os colegas que pensam ao contrário, eu entendo sim, como o doutor Pierre, e nesse caso, nos autos,
não existe comprovação de dolo, não existe comprovação de erro dotado de má-fé. Esse erro, para não aplicação do 150, parágrafo 4º, não é um erro comum, é um erro dotado de má-fé, o que não está comprovado nos autos e nunca, em matéria tributária, pode ser entendido de forma presumida. Sempre tem que ser feito de forma comprovada. Obrigado, presidente. Ok. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Eu posso passar a doutor William. Doutor William. Obrigado, senhora presidente. Senhor presidente, a questão da decadência, exaustivamente debatida no CONAT já faz algum tempo, ainda causa tantos questionamentos, tantas dúvidas, né, tantas incertezas. Eu, o certo ou errado, tomei a seguinte decisão, né? 173.1 para a obrigação acessória, eu acho que todos concordam, a todos não. Quando se trata do ICMS, do pagamento do principal, o 150, parágrafo 4º. No caso concreto, aqui, o lançamento é de um principal, falta de recolhimento do imposto, que o Matheus já demonstrou. Mas de que decorre esse principal? O descumprimento de uma obrigação acessória. Emitiu a nota, não escriturou na FD, está cobrando esse imposto. Há, inclusive, já vi vários casos, os fiscais que fazem 2 autos. Lança o auto, falta de escrituração na FD, cobrando apenas a multa, e lança o principal, cobrando o imposto. Aqui fez logo falta de recolhimento. Não sei se há não consultei paralelamente por falta da obrigação acessória apenas da FD. Se é falta de recolhimento, e já sabe minha posição, eu defendo 150, parágrafo 4º. E por que eu defendo 150, parágrafo 4º? Porque o 150, parágrafo 4º diz que o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade tem conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, especialmente o homólogo. No parágrafo 4º, se a lei não fixar prazo à homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Na falta de recolhimento, qual é o fato gerador? Estou falando da obrigação acessória, que foi a causa da cobrança do ICMS, do lançamento principal. O fato gerador foi naquele período, naquele exercício, naquele mês, que ele apurou aquele imposto. Ou apurou a menor, ou, no caso, deixou de fazer alguns lançamentos. Então, a partir daquele mês é que se conta o fato gerador. Por isso que a doutora Débora Vareiro já citou o parecer que foi rejeitado pela Câmara, né? Tanto é que o recurso, a resolução é pela procedência, afastou a decadência, nesse aspecto, contou do fato gerador, baseado no artigo 150, parágrafo 4º, e houve a decadência até setembro, só ficou outubro, novembro e dezembro cobrando. Especificamente no caso concreto, eu ainda vejo essa questão, até o doutor Matheus questiona. Mês de janeiro, houve saldo devedor, então 150, parágrafo 4º. Mês de fevereiro, não houve saldo devedor, 107 foi credor, então 173.1. O doutor Matheus critica demais isso aí, mas só para alertar essa questão. Que no caso concreto, só um instante, por favor, só um instante. Desculpa aí, é o telefone fixo que estava tocando, eu fui desligar. No caso concreto, a empresa autuada, no exercício de 2011, ela apresentou, durante todo o exercício de 2011, saldo devedor e recolheu o imposto.
O menor valor recolhido foi no mês de fevereiro, na faixa de 87 mil, e o maior valor é 176 mil. Ou seja, durante o exercício, essa empresa recolheu de ICMS 1.734.844,51. Então, senhor presidente, estamos tratando de falta de recolhimento. Claro que por conta deixou de escriturar. Não é obrigação acessória para 170. A primeira premissa é essa, falta de recolhimento do ICMS. E aquela falta de recolhimento, né, analisando cada vez o fato gerador, fazendo a contagem que ela foi em 2011, o ato foi lavado em 2016, efetivamente, o mês de janeiro a setembro, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, houve sim a decadência, porque ele apontou ao fisco as operações dele. Lógico que aquela obrigação acessória lá de escriturar não estava mostrada por fisco, pelo menos na FD, mas o agente fiscal teve acesso a essa nota. Ele não disse por onde ele teve acesso a essa nota. Essa nota devia estar em algum lugar declarada, que é uma nota emitida. Pode ser a nota fiscal eletrônica, que aí o fisco teve acesso. Então, nesse sentido, eu reforço meu entendimento de 150, parágrafo 4. Afora essa questão, senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida no processo, não sei se vai ser relevante essa dúvida ou não. Assim, a base de cálculo lançada no auto de infração foi 495.015.871. Sobre essa base de cálculo foi aplicada a alíquota de 17%. Emitiu a nota fiscal, né, de 17%, relações internas, provavelmente deve ter sido todos os internos, está aí 17%, e deu um principal de 84.236,48 e a multa em igual valor que foi o 523,16. Isso no auto de infração. Só que eu não tive acesso ao processo, confesso que não vi o processo todo, né? Eu estou aqui no EBEX, na parte que a secretária, Ana Paula, passou para a gente. E eu consultando, de onde foi que veio esses 495 mil? Porque estavam falando de inúmeras notas fiscais durante o exercício, caracterizava o dólar. Quando eu fui ao CD, que consta aqui, pelo menos é o CD que a secretária passou, Ana Paula, eu abri e tem 2 páginas, não são notas de formas excessivas, da Lindegases Limitada, exercício 2011, notas fiscais emitidas sem registro no SPED. São 2 páginas, nem são 2 páginas completas, mas ela está trazendo aqui um valor total de R$ 143.461,48, valor total. Está no CD, está aqui está no WebDrive, notas fiscais emitidas sem registro no SPED, da Lindegases Limitada, exercício de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. Então, sempre eu procuro saber se a base de cálculo sobre a qual foi lançado o imposto está sendo recolhido, está lá apresentada a planilha de onde veio. E aqui está uma discordância sobre isso aí. Nesse sentido, é só para alertar que tem isso, não sei se a conselheira relatora verificou isso aí, ou se, na verdade, a base de cálculo lançada na administração tem uma planilha paralela a essa que não está aqui, não foi oferecida assim para consulta. É isso, senhor presidente. Obrigado. Ok, o conselheiro, o relator quer falar, doutor Carlos Pierre. Só para explicar, presidente, doutor William, eu não refleti sobre essa questão. O recurso extraordinário está decadencial. Então, não tem motivo para verificar se a Presidente, o microfone está aberto, presidente. Devo explicar novamente ou escutar? Não, doutor Pierre, eu não escutei, por favor. Eu apenas explicitei que, como recurso extraordinário trata unicamente da decadência, eu não fui perquirir sobre a questão da base de cálculo, porque isso não é objeto de litígio nesse momento. Então, nós não vamos julgar nada relacionado a isso, sim apenas a decadência. Então, não vi motivos para me debruçar sobre a questão. Eu vi aqui o doutor Matheus, o doutor Henrique também faz tempo aqui que pede para falar. Doutor Henrique, em seguida, doutor Matheus, lhe passa a palavra, tá?
Bom dia, presidente. Primeiramente, cumprimentar todos os conselheiros, o nosso procurador, doutor Matheus, doutora Ana Paula, nobre advogada. Só esclarecendo um pouco com relação a esse ponto levantado pelo doutor William, se você olhar no arquivo, nos termos formais, você vai achar a relação das notas fiscais. Tem uma planilha realmente com 2 páginas que chega a esse valor de 500 e... valor contábil, na realidade, são 4 páginas de planilha, 501 mil e a base de cálculo de 497 e o valor destacado de ICMS de 84 mil, e fazendo realmente essa relação das notas fiscais emitidas, né, com o destinatário, com base de cálculo, com ICMS destacado, relação mês a mês, né, começando de março de 2011 até dezembro de 2011. Se o senhor verificar aí nos termos formais, o senhor vai achar essa relação que está apensa ao processo. Seria só esse esclarecimento, senhora presidente. Ok, me permita, só como presidente, eu não gosto muito de falar com relação a mérito, mas assim, no presente caso, eu faço minhas palavras do doutor Pierre. Nesse momento, nós não podemos perquerir do que consta lá na decisão recorrida, a não ser que fosse algo de interesse público, né? Tipo assim, a decadência, um vício formal, uma coisa muito gritante, um erro processual que a gente tivesse, assim, que analisar, né? O que eu entendo que não é o caso, e mais ainda, trata-se de um processo cuja representante legal da parte está aqui e que essa questão também não foi perquirida. Então, a meu ver, devemos continuar o julgamento do processo somente com relação à questão da decadência. E agora, também aliado às informações que o doutor Henrique falou, eu acho que não há por que continuarmos nessa discussão. Mas eu passo a palavra aqui ao nosso procurador, o doutor Matheus. Minha presidenta, você vê que, às vezes, nós utilizamos um argumento ou utilizamos uma retórica achando que vai ser, não terá muito questionamento pela obviedade da argumentação, mas veja, senhores e senhoritas, que não é isso. Na realidade, há sempre um argumento contrário e a dialética enriquece o debate. Há que se fazer a distinção para a qualificação de um determinado ato ou conduta entre aquilo que vai resultar, ou seja, no caso de aplicação de uma sanção, efetivamente, a conduta dolosa para fins de aplicação, quando o dolo é exigido para fins de aplicação, o dolo há que estar provado, há que estar a aplicação de uma sanção cuja premissa é o dolo, para fim de aplicação da sanção, é evidente que essa conduta dolosa tem que estar identificada, tem que estar demonstrada. Essa demonstração dessa conduta dolosa para fins de aplicação de uma sanção, ela pode decorrer do próprio ato em si. Às vezes, um ato por si só que surge, demonstra essa conduta dolosa. Não precisa, por esse ato, dizer-se, ele agiu com dolo. Não, por quê? Se da própria conduta já surge essa dolosidade ou essa vontade de cometer um ato, é evidente que não precisa dizer, olha, ele está agindo com dolo. Não, essa afirmação passa a ser mera formalidade. Então, vejam, senhores, se o sujeito, e aí eu dou exemplo só para fins de retórica, para fins de argumento, claro, o sujeito pega um revólver e atira no outro, você vai perguntar, ele agiu com dolo? Ele agiu com dolo para matar aquele camarada lá? Se ele atirou por essa conduta por si só, daí já é que surge que foi uma conduta dolosa. Ainda que tenha outras motivações por trás, né? Mas o fato é que se o sujeito pega um revólver e atira no outro, ele agiu com dolo, ele quis matar o outro. Ou não, ele quis brincar. É evidente que não.
Mas esse é um fato. Mas para de qualquer sorte, para aplicar aquele agente uma sanção mais gravosa por conta do dolo, esse dolo, de qualquer sorte, há de ser comprovado, é evidente. Eu estou fazendo a afirmação aqui exatamente para dizer, olha, mas mesmo nesse caso, o dolo, ele pode ser comprovado. É claro que só por essa conduta por si só, o dolo já vai ficar demonstrado, é mais fácil de ser provado. Mas para aplicar a sanção decorrente do dolo, o dolo tem que estar provado, é evidente. Ora, mas aqui nós não estamos tratando de uma aplicação de sanção por conduta dolosa. Vejam, senhores, essa distinção é fundamental. A sanção que está sendo aplicada ao contribuinte é por atraso de recolhimento, por falta de recolhimento do imposto. Nós não estamos dizendo contribuinte, porque você recolheu imposto, você vai estar sendo aplicado uma sanção por uma conduta mais gravosa, razão pela qual vamos aplicar essa sanção, porque você agiu com dolo. Não. A sanção que está sendo exigida, veja, isso é importantíssimo, a sanção que está sendo exigida do contribuinte, que está sendo cobrada, é pela falta de recolhimento do imposto. Contribuinte, você não recolheu o imposto. Essa é a razão pela qual nós estamos lhe aplicando uma multa por falta de recolhimento do imposto. Independentemente de você ter agido com dolo, fraude ou simulação, o que nós estamos exigindo de você é que recolha o imposto. É isso que está nos autos. Não estamos aplicando nos autos uma sanção por conduta dolosa. O que nós estamos discutindo, que a Procuradoria suscitou, é que, ora, o prazo decadencial, que não tem absolutamente nada a ver com dolo, não tem nada a ver com a aplicação de sanção, nós temos, o prazo decadencial começa a ocorrer a partir de que data? A partir de certo comportamento do contribuinte. Ou a partir do exercício seguinte. Bem, essa é a questão. Nós não estamos aqui qualificando essa conduta como dolosa para fins de aplicação de uma sanção, não. Nós estamos dizendo, quando é que começa a correr o prazo para fins de vedar a conduta do fisco de efetuar o lançamento? Começa a correr a partir do exercício seguinte ou a partir dessa data em que ele deixou de recolher? Bem, nós estamos dizendo, e aí é o critério que o legislador poderia ter utilizado, e que, aliás, o STJ vem utilizando um critério que já suscitado pelo doutor Leilson, que é um critério absolutamente horrível. O sujeito deixou de recolher, nesse caso aqui, aí veja como é interessante, essa conduta repetitiva do contribuinte de não recolher o imposto durante vários períodos, ainda que tenha sido só uma nota fiscal por mês, o referente a um valor por mês, dando, como disse o doutor Fred, isso não daria R$10.000 por mês. Ora, mas segundo o entendimento do STJ, essa conduta dolosa estaria qualificada pela conduta repetitiva. Você pode pegar o acórdão do STJ, que trata da matéria, o que ele diz é o seguinte, a conduta repetitiva, sim, qualifica a conduta dolosa do contribuinte. Ora, nós não estamos aqui qualificando como conduta dolosa para fim de aplicação de uma sanção. Nós estamos dizendo que essa conduta do contribuinte de não recolher o imposto implica na aplicação do artigo 173, inciso 1, ou seja, a contagem do prazo decadencial, a fim de que o fisco possa cobrar o imposto que lhe é devido. Começa a ocorrer a partir do exercício seguinte, em que o lançamento poderia ter sido realizado. É essa a distinção. Então, quando a Procuradoria se manifesta em relação à aplicação do artigo 173, inciso 1, não é no sentido de que, por conta disso, vai ser aplicada uma sanção por conduta dolosa. Não. A sanção que está sendo aplicada não é por conduta dolosa. A sanção que está sendo aplicada é a simples falta de recolhimento do imposto. Ele deixou de recolher o imposto e, por isso, está sendo sancionado por conta da falta de recolhimento. Então, me parece, senhores, que essa distinção é interessante, é importante, para fins de designar se a aplicação vai ser do artigo 150, parágrafo 4º, ou 173, inciso 1. Além do que, como já disse a conselheira Neide, independente
da falta de recolhimento, que teria sido declarado, e ele não declarou, o caso é de aplicação do artigo 173, inciso 1. São essas as considerações, minha presidenta, que a Procuradoria teria a fazer. Vamos escutar a doutora Débora, que talvez possa, né, em respeito à dialética, possa trazer mais algum elemento para discussão. É isso, minha presidenta. Ok, então, assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, eu gostaria de ouvir a doutora Débora. E, a meu entender pessoal, nós não deveríamos mais discutir muito essa questão do dolo, né? Porque já ficou até bem claro que ele não está sendo tão importante para a questão da aplicação de penalidade, mas sim, como o doutor Matheus acabou de explicar agora, do entendimento para o marco inicial da decadência. Me parece até bem claro, e os conselheiros que já queriam se manifestar falando com relação a esse aspecto, se manifestaram, a não ser que a doutora Débora traga agora um aspecto novo, né, inovador nesse aspecto. Então, doutora Débora, com a palavra. Muito obrigada. Acredito que, em relação a isso, acho que os conselheiros que defenderam a aplicação do parágrafo 4º do artigo 150, eles falaram muito bem. Eu só queria, assim, nesse caso até nas palavras do Dr. Fred, o caso da empresa que fatura mais de 1 milhão por ano e deixou com apenas de 84 mil, é um valor, se for parar para pensar, não faz, em um todo, não dá para dizer que a empresa fez isso dolosamente ou de má fé para tentar excluir a aplicação do parágrafo 4º. Acho que não tem muito a ser dito, mas é mais isso. Obrigada. Ok, bom, tivemos aqui excelente aulas, excelente debate. Eu indago se eu posso colocar o processo já para votação. Ok? Então, passando agora à fase da votação do processo, indago ao conselheiro relator 150 ou 171. Somente isso, porque a fundação 1731 do CTN, né? Doutor Matheus é que sempre troca isso, né, doutor Matheus? Agora eu entrei na sua também, ou 150, parágrafo 4º, porque as devidas fundamentações praticamente já foram feitas aqui. Doutor Pierre, por favor. Presidente, eu voto por dar provimento para aplicar o caso do artigo 150 do CTN, parágrafo 4º. Doutor Fred. Concordo, presidente. Concordo. Francileide. Doutora Francileide. Bom dia, presidente. Desculpe, porque fica ruim para a gente captar pelo áudio. Eu vou abrir divergência. Tá? Vou pelo artigo 173 do CTN. Não vou me alongar nas explicações, todos é um tema já bastante debatido, alguns sabem do posicionamento, então abro divergência. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Não ouvi. Doutor Felipe, por favor, você pode... Repetindo, presidente, eu acompanho o voto do relator. Obrigada. Doutor William. Acompanho o voto do relator. Leilson. Presidente, com a primeira divergência, eu gostaria de fundamentar meu voto com base no artigo 173.1, combinado com 149, inciso 5, a súmula 555 do STJ, já que não houve a declaração do débito dessas notas fiscais, e também a súmula 7/2018 do TAF, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, lá do Distrito Federal. Provoquei a questão do dolo, mas
dolosa, mas com certeza essa é a questão que vai ter que ser discutida, sim, no âmbito desse contencioso. Esse contencioso já há muito tempo foge dessa temática, foge da questão de simulação e questão de fraude. E agora chegou o exato momento desse contencioso começar a estudar a questão dolosa para efeitos tributários, questão dolosa para efeitos penais, o que é comprovação dolosa, se tem que bater a fotografia do pensamento do contribuinte ou não. Então, vai assim, não tem jeito. Nós vamos ter que enfrentar essa questão. É assim que eu voto, presidente. O microfone aqui, ao próximo. Doutor Henrique. Presidente, me acosta ao primeiro voto divergente, no 23.1 do CTN. Ok. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutora Mônica. Senhora presidente, 173, inciso 1, combinado com 149, inciso 5 do CTN. Elinede. Com o primeiro divergente. Aqui para Saulo. Senhora presidente, acompanho o voto do relator. Ok. E doutor Ricardo? Presidente, acompanho o voto do relator atrelado à aplicação da súmula 55 e dizer que a questão do nódulo precisa ser discutida. E nós estamos aqui para discutir a qualquer momento sobre esse assunto, presidente. Obrigado. Ok, só um minutinho. Sete a 5. Confere, Ana Paula. 7 a 5, ok? Confere, presidente. Então, aqui no Débora. Presidente, não estamos lhe ouvindo. Obrigado. Presidente, está desligado o som. Não, o meu aqui está desligado, não. Doutora Débora pediu para falar alguma coisa? Não, era só que eu não estava escutando a senhora. Ah, ok. Certo? Então, no caso aqui de que se trata, já tendo o recurso extraordinário sendo admitido por ato da presidência, por preencher os requisitos do artigo 107, fica dado provimento aqui ao recurso e a extinção processual com relação ao pedido de extinção processual com base no Instituto da Decadência para o período de janeiro a setembro de 2011, não é isso? No caso, decisão nos termos do voto do conselheiro relator e contrariamente à posição manifestada oralmente em sessão pelo doutor representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Farei menção, logicamente, aqui nas decisões, os votos vencidos e também as devidas fundamentações de cada voto, ok? Agradecendo, doutora Débora, pela presença, mais uma vez, e indago aqui dos demais conselheiros se tem algo a ser colocado em assuntos gerais. Bom, não havendo, então, dou por encerrada essa sessão. Uma boa tarde para todos e até a próxima. Um abraço para todos. Bom dia. Até logo.